Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que todos nós possamos ser envolvidos por estes amigos enviados para auxiliar cada um de nós, nossos problemas físicos, espirituais, enfim. Todos nós nos encontramos necessitados de alguma forma, então que fiquemos aqui ligados a Jesus, e você que está em casa também, nos hospitais, que também estão acompanhando o nosso trabalho, no seu trabalho, aonde for, fique ligado conosco, que você também receberá assistência espiritual. Hoje conosco, Ângelo Cerati, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, Parábola da Figueira Seca. A frase que trabalhamos esta semana: a caridade é a chave da casa de Deus, Bezerra de Menezes. E a frase que vocês já receberam aí, que nós vamos trabalhar a partir de hoje, e já no nosso Face: examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Joana de Ângeles. Examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Joana de Ângeles. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós. Juarez, então, vai fazer a leitura. O Juarez não, o Juarez agora é trabalhador de sexta, viu, gente? Vocês não vão ver mais o Juarez aqui. Olha, o Juarez está lá vendo, ele vai gostar de ouvir esse ai. Ele só não gostou de trocar o nome. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item 12. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: embainha de novo tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, pretórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que trema, porque sempre, do fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele responderá: foi necessário sangue para salvar minha honra. Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, que de sangue não vos pediria então o Cristo, por todos os ultrajes que lhe tendes feito? Não somente o feristes com os espinhos e a lança, não somente o erguestes no madeiro infamante, mas ainda em meio de sua agonia, pode ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparações vos pediu ele depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelo que vos ofende. Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros, e então ao golpe do ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alta e mostrai então que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado. Podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza,
para se reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus, e a um como a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue de um irmão? Que assim seja. Vamos fazer nossa prece. Vamos fechar os olhos, aqueles que desejarem, para que nós possamos sentir as presenças amigas, sentir a presença de Deus, onde nós nos curvamos a Ele, agradecendo pela vida, agradecendo por tudo aquilo que temos, somos, por tudo aquilo que realizamos, pelas experiências vividas, pelos aprendizados e tantas coisas mais, cada um assim se colocando diante do Pai em agradecimento. Claro que o nosso esforço, a nossa vontade, mas também, acima de tudo, Deus presente na nossa vida, atuando diretamente e sempre nos dando um apoio, onde todos nós jamais nos encontramos desamparados. O Pai quer o melhor para o seu filho, e temos a certeza de que nosso Pai está olhando por cada um de nós. Está olhando por cada um de nós que nos encontramos aqui dentro desta casa, em outras casas de orações, igrejas, templos. Você, meu irmão, minha irmã, que se encontra em um hospital, conectado conosco, também sinta a presença do Pai agindo, atuando em você, em seus familiares que se encontram aí, num leito de dor. Você que se encontra também no seu lar, muitas vezes em uma aflição por um determinado problema, uma situação que esteja enfrentando, tenha certeza de que a mão de Deus está sobre você. E juntamente de Deus, nós vamos buscar nosso Mestre Jesus. A causa maior de estarmos aqui hoje, onde nós vamos nos entregando a este Mestre amado e querido, na certeza de que também, enviando os seus mensageiros, os seus anjos, para nos socorrer, para nos atender, dentro das nossas necessidades, tudo ao seu tempo. O nosso tempo, muitas vezes, é um, mas o tempo de Deus é outro. Mas temos a certeza de que estes amigos que se encontram aqui entre nós, estes amigos que se encontram aí ao seu lado, através das suas aflições, te atendendo dentro da sua necessidade, do seu merecimento e da sua fé. Mãe Maria, Mãe Santíssima,
Temos a certeza de que está conosco todos os dias. Temos a certeza de que sentimos o seu manto de luz a nos envolver, a nos agasalhar. E é neste instante onde nós pedimos licença para nos colocar em seus braços, para que o seu manto de luz nos proteja, nos ampara, possa nos fortalecer. E juntamente de todas estas equipes, todos estes que foram direcionados para nós nesta noite dentro desta casa, tendo a certeza de que cada um de nós vamos receber aquilo que necessitamos para o dia de hoje. Que os nossos corações sejam entregues a esta nossa Mãe Maria, para que através do seu olhar doce e meigo possa envolver este nosso coração em muita paz, para que através desta paz consigamos coragem para continuar a nossa caminhada, a nossa existência terrena, onde cada um trabalhando para o bem, cumprindo a sua missão, assim como foi determinado para cada um de nós. Que nesta noite as bênçãos do alto recaiam sobre nós e que nós possamos sair daqui mais esperançosos, na certeza de que teremos uma noite tranquila, serena, e amanhã, ao acordarmos, elevando o nosso pensamento ao Pai, agradecendo por toda assistência espiritual. E com certeza enfrentaremos mais um dia, com muita esperança, fé, saúde e amor no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo o nosso irmão Ângelo, para que ele traga a sua mensagem, leve desta casa todo o nosso carinho, toda assistência espiritual, envolvendo o seu lar em muito amor, muita paz e toda a sua família. Fiquemos em paz. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor envolva os nossos corações. Ele estava em Jericó, a cidade famosa, narrada em tantos episódios da Bíblia. Ali levara seus discípulos para lhes ensinar à medida que a sua atividade se desenvolvia para ensinar o povo e ajudá-los a educar-se no sentido da vida espiritual.
liberando-os às vezes das enfermidades, das dores cruentas que vergastavam o corpo, mas sobretudo vergastavam a alma. Ele, portanto, ali estava, trabalhando e ajudando os necessitados, quando, passando com os seus pela rua, um cego de nascença, de nome Bartimeu, que o nome propriamente diz, filho de Timeu, suplicou quando soube que ali ele estava passando, interrogando aqueles que ali estavam: que alvoroço é este? O que está acontecendo aqui à nossa volta? Eles sussurraram aos ouvidos: é Jesus. É Jesus que aqui está. Aquele que é anunciado pelos profetas como o remissor de Israel. Aquele que veio dar o seu reino aos pobres, aos deserdados. E falar da alvorada nova, da esperança de um reino onde Deus é nosso Pai. E cheio de esperança, porque mesmo os mais miseráveis, mesmo as criaturas mais aflitas de uma sociedade na época onde não havia comunicação, não tínhamos o rádio, não tínhamos a televisão, a imprensa, muito menos os sistemas de hoje de comunicação ao vivo. Mas a voz deste homem extraordinário, de Jesus, já havia chegado aos seus ouvidos. Já havia sido noticiado por bocas outras que ele estava ali e realizara feitos notáveis, que libertara pessoas de espíritos endemoniados, que liberara criaturas que eram vitimadas por doenças cruéis e que lançara esperança no coração dos desesperançados. Não só para o alívio das dores da vida cotidiana, mas pela esperança do reino que prometia àqueles que lhe seguissem os ensinos e os aplicasse na vida cotidiana. Então, sem ver, mendigando como era o seu hábito, pois que podia fazer um cego de nascença? Que mais além de estender as mãos e rogar a misericórdia dos passantes, numa época sem nenhuma espécie de arrimo, onde havia o trabalho escravo independente da cor da pele, onde as necessidades triunfavam sobre a própria vida, não havia hospitais, não havia albergues, socorros, raramente almas generosas se preocupavam com os deserdados. Quando ele surgiu, levantando a esperança, então gritou: Senhor, Senhor, eis-me aqui, receba-me, Senhor, Jesus, aqui estou. E gritava intensamente. Mas a multidão era tanta, pois que onde ele estava, a multidão lá estava, pois que ofertava consolo, conforto, esperança, e amava as criaturas, ensinando-as. E então, amigos que estavam ao lado foram de boca em boca, até que a voz chegou ao ouvido do Senhor, e ele fez um gesto para que trouxesse o homem cego, o filho de Timeu. Era cego conhecido ali na região, e colocado defronte de Jesus, ante os olhos expectativos da massa, ele interrogou aquele homem: o que queres que eu te faça? Verdade, ele já o sabia, mas precisava que a própria criatura veiculasse a sua necessidade, ou seja, reconhecesse qual era a sua dificuldade, aprendendo desde já a buscar sinceramente aquilo que necessitamos para o espírito ou para o corpo. E ele disse:
voz quase sumida, atolado de emoções que, ali naquele instante, o confraginho, Senhor, que volte a ver. É tudo quanto eu desejo, a possibilidade de voltar a enxergar, de ter luz nos olhos. E o Senhor, estendendo-lhe as mãos, apenas lhe diz: seja então como tu desejas, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. E aquele homem que era cego, sentindo um frêmito do corpo, como se estremecesse as fibras, voltou a enxergar. Os olhos se lhe abriram. A visão antes, que era escurecida, os olhos opacos, perdidos no nada, voltaram a ganhar brilho, e ele enxergou. E gritava: Hosana a Deus, glória ao filho de Davi. E o seguia em toda parte. Dali, o Senhor desceria até Betânia, onde moravam a irmã Marta e Maria, a de Betânia. E também Lázaro, que mais tarde seria conhecido pela mão de Jesus, voltava do túmulo. E ali ainda atravessaria a cidade de Jerusalém, conforme narra o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12. E depois vocês podem conferir em casa, estudando mais aprofundadamente. Marcos, ele não conheceu Jesus propriamente dito. Ele inteirou-se da mensagem do Senhor através de sua mãe, Maria de Marcos, ou Maria de João, que era o seu primeiro nome, João Marcos. Ele era um garoto de 13 a 14 anos, quando a sua mãe o colocou para que seguisse, junto do seu tio, Barnabé, e do então iniciante apóstolo Paulo, que pregaria o Evangelho de Jesus por todo o mundo. Mas sentindo as dificuldades da pregação da palavra do reino, ele se retraiu. Não conseguiu acompanhar a caravana do tio e do amigo Paulo, voltando ao lar, e sendo a partir de então abraçado por Simão Pedro, o discípulo de Jesus. Já falamos disso logo, ou algum tempo depois da morte do Senhor. E foi a partir de Pedro que Marcos se inteirou das histórias e dos ensinos de Jesus. E construiu um evangelho simples, que é tido por muitos estudiosos como o primeiro evangelho escrito, o que não é verdade. O primeiro evangelho escrito é de Mateus, que foi discípulo de Jesus, que caminhou ao seu lado, mas que escreveu a princípio de forma simplista, só contendo as máximas e os ensinos morais de Jesus, tal qual encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o Sermão da Montanha. Então é feito de forma simplista. Somente mais tarde, após ser entregue à comunidade cristã o Evangelho de Marcos, é que também o Evangelho de Mateus seria incorporado em histórias outras, contando desde o nascimento de Jesus até a crucificação do Senhor. Então ele nos traz este episódio contado numa linguagem simples, mas que fala profundamente ao nosso coração. Nesse capítulo, portanto, quando ele desce de Jericó e vai a Jerusalém, é aquele momento onde se estendem-lhe as capas ao solo, monta o Senhor num jumentinho, e o pessoal, arrancando folhas de palmas, o saudam na entrada de Jerusalém, anunciando a vinda do Messias.
honorificando, para mais logo em seguida, essa mesma multidão que aplaudia Jesus, condená-lo à cruz. E dizer junto com a massa aturdida: salvou aos outros, mas não salva a si mesmo. Nós somos assim. Enquanto atendidos nas nossas necessidades, clamamos, aplaudimos, mas basta que não se nos faça aquilo que esperamos ou desejamos, logo em seguida negamos. E foi assim com Jesus. Mas então, depois de descer a Jerusalém, voltou a Jericó. E novamente desceu por Betânia, chegando novamente a Jerusalém, para cumprir os seus últimos dias. E narra conforme a proposta designada para os nossos estudos e meditação deste dia, que Jesus, a descer para Jerusalém, estava com fome. Mas Jesus tinha fome? Claro, tinha fome, tinha frio, tinha sede, tinha dor. Pensamos em Jesus como uma figura não humana, como se fosse um ser divino que aqui estava fora da nossa realidade, o que é um grande engano nosso. Jesus era carne, como somos. Tinha todas as lutas que nós temos. Precisava saciar as suas necessidades. Mas ele tinha uma disciplina extraordinária. E uma força de vontade e a fé que fazia superar quaisquer óbices que a matéria corporal poderia lhe dar. Mas o corpo precisava ser nutrido. Então narra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, que Jesus, descendo de Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, teve fome. E viu uma figueira. E na figueira estava repleta de folhas, anunciando que era a chegada do tempo dos figos. Embora não fosse. Já naquela época as árvores estavam meio confusas. Parece que ainda hoje assim o é. As árvores parece que não florem mais às suas épocas. Encontramos quaresmeiras florescendo em dezembro, em agosto, quando seria a época original, a época que agora atravessamos. Flores que florescem na primavera, florescendo no inverno ou no verão. E assim também aconteceu com a figueira. Ela anunciava que havia frutos pelas folhas que possuíam. E Jesus foi a ela para matar a sua fome. Mas lá, procurando algum figo, nada encontrou. Era fake. Propaganda enganosa já aqueles dias. A árvore mostrava-se resplandecente, porque depois das folhas caírem, ela se cobria novamente de verde. E logo em seguida, os frutos vinham. Mas não tinha fruto algum. E o Senhor, segundo a história de Marcos, amaldiçoou a pobre árvore. Que ninguém mais coma fruto de ti. E demandaram para Jerusalém. Lá também aconteceu em Jerusalém aquele episódio extraordinário, onde Jesus expulsa os vendilhões do templo. Vê que não era um bom dia, né? Assim, se a gente for analisar assim. Era árvore que não tinha figo, era vendilhão no templo. A coisa não estava fácil mesmo naquele dia. A morte estava chegando. Era o anúncio de que sua vida estava para cessar, embora ele falasse isso abertamente aos discípulos, não ao povo de maneira geral, mas aqueles que lhe acompanhavam os passos. Estes não entendiam, não conseguiam compreender. Quando Jesus falava da sua desencarnação, eles falaram: não, Senhor, nós não permitiremos, não acontecerá de jeito nenhum.
Nós conhecemos a história, onde Pedro fala: Senhor, se tu for a mortes, nós morreremos por ti, de maneira alguma deixaremos. E sabemos como tudo se deu. Então, depois de expulsar os vendilhões do templo, voltaram a Betânia, para o abrigo da família de Lázaro, que os albergava, amparando as suas necessidades. Desde que Jesus iniciara o seu trabalho apostolar, ele não tinha pouso certo. Peregrinava pelas estradas, dormia ao relento. Vezes muitas pessoas, fascinadas por seu espírito, diziam: Senhor, eu vou te seguir aonde tu vais. Vai me seguir? Os lobos têm seus covios, e mesmo as raposas têm as suas tocas, mas eu não tenho uma pedra ou um tronco para repousar a cabeça. Era o sinal daqueles que iriam seguir. Quer me seguir? É isso que encontrarão. Não facilidades, como muitos cristãos modernos esperam que o Senhor lhes abra as portas das facilidades, onde não tenhamos mais que nos esforçar. Quando, na verdade, o caminho do Evangelho é a porta estreita, pela qual é difícil passar. É o trabalho do esforço, porque é o esforço de mudarmos a nós mesmos para aprendermos os ensinos de Jesus. E quando Jesus volta, passando pela figueira, Pedro a aponta: Senhor, olha a figueira que amaldiçoaste, está seca até a raiz. E o Senhor lhe disse: em verdade, eu vos digo, se tiveres a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e tudo vos será possível. A história da figueira é apresentada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras partes dos estudos doutrinários como uma parábola. Porque nós vamos encontrar em outros textos de Mateus, de Lucas, histórias similares, falando da figueira que não produzia frutos e que veio a secar. Entretanto, ali a história ganha denominação, colocando a personagem que se aproxima dela como o próprio Cristo, que a amaldiçoaria. Seria o Senhor capaz de amaldiçoar alguma coisa? Então, provavelmente, como os estudos espíritas demonstram, é uma parábola, é uma história contada para exemplificar a necessidade e o imperioso trabalho da fé que podemos ter. Que quando desejamos algo na nossa intimidade, com todas as forças do coração, tudo nos é possível. Então, na historinha, tomando o símbolo da figueira, que Jesus teria tido fome lá procurar o que se alimentar, nada encontrou. Que a figueira representa muitas vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de substância espiritual. Porque as pessoas vêm ao nosso encontro, pode ser um familiar, alguém que partilhamos o domicílio, pode ser alguém com quem conosco trabalha, pode ser alguém que encontramos no mercado, na rua, num ponto de ônibus. E se achega a nós muitas vezes e não temos o que ofertar. Às vezes estamos aparentemente em acordo, bem dispostos, como a figueira reverdecente, mas não temos nada a ofertar. Nem um figo para matar a fome de alguém que tem fome de espírito, dentro de casa, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Qual é o resultado disso para nós mesmos?
que há de acontecer conosco? Se as pessoas que nos procuram em vida só encontram espinhos e calhaus, só encontram empecilhos e aborrecimentos, o que há de nos suceder? A parábola é o exemplo vivo, que secamos até as raízes. Que não nos surpreendamos, portanto, quando as coisas se sucedem em nossa existência. Muitas vezes acusamos o Criador de falta de amor para conosco, como Deus permite que semelhante coisa se suceda. Não é Deus Pai de amor, não é Ele todo bondade, mas Deus também é justo e dá a cada um de nós conforme produzimos. Não precisamos estar, evidentemente, repleto de frutos fora de época, mas pelo menos um figo que mate a fome de alguém. Ninguém é tão pobre, tão miserável, ou tão aflito e perturbado que não há alguma coisa dentro de si para ofertar. Um sorriso. Podemos dar um sorriso. Às vezes a pessoa está tão triste, tão desaboletada na existência, nós não a conhecemos, mas no mercado, como dizemos, experimentem, sorriam. Não precisa gargalhar, nem sair abraçando, nada disso. Ainda mais em tempos de coronavírus, não é desejável. Mas podemos sorrir, olhar com olhar de benignidade, termos paciência para com os outros. Nem sempre vamos conseguir. O outro também nos tira do sério. E nós tiramos os outros do sério. Há uma competição por espaço, pela vida, para quem pode mais, quem consegue mais. Este é meu lugar, não, eu vou ficar aqui, é eu que tenho que ir, é minha vez. Disputas. Com que sentido? Aprendamos a ceder, é o fruto que nós damos. Aprendamos a ser generosos, não só daquilo que nos sai do bolso, não só do alimento que entregamos, para alimentar os necessitados, para abrigar aqueles que são vítimas das tragédias, dando-lhes cobertor, água, agasalho, que é extremamente necessário, mas no cotidiano, melhorando o nosso comportamento. E eu quero falar então do nosso recinto doméstico. Quantas vezes não sorrimos dentro de casa? Olhamos aquela pessoa que nos partilha a existência e já abanamos a cabeça. Já estamos contrariados. Evidentemente a jornada foi longa. Foram experiências e mil nadas que acabaram por nos cutucar e nos tornar aborrecidos. Mas comecemos a exercitar o Evangelho de Jesus em casa. E diferente da figueira que foi seca, aprendamos a ser figueira que dá frutos. O amor verdadeiro não pede contas. Não passa, olha, esse aqui é o recibo, eu estou te dando, mas eu preciso receber de volta. Dentro do esponsalício, dentro do aconchego doméstico, esposo e esposas, do relacionamento, normalmente é assim que a gente faz. É um contrato. Eu lhe dou e tu me dás. É quando não nos sentimos em desacordo ou em desacordo com isso, queremos nos ver livre. Mas esquecemos de que ninguém está no nosso caminho à toa, de que a pessoa que nos chegou trazendo os seus problemas, muitas vezes em outras vidas, porque outra coisa que o Espiritismo nos ensina é que não temos uma vida única, mas muitas, aquelas que nos antecederam e aquelas que serão depois, ou seja, reencarnamos. Então os entes, esposa, esposo, filhos e filhas, cunhados, sogros, sogras, não são à toa que estão na nossa vida. Muitas vezes já lhe causamos problemas, outrora. E os conflitos que trazem muitas vezes
são resultado de terem vindo buscar alimento em nós que éramos figueiras reverdecentes e não tínhamos nada a lhes ofertar. E agora nós colhemos o que plantamos. É o retorno. Mas nos ensinou o Senhor: tende fé, confiai, acreditai em vós mesmos, em Deus sobre todas as coisas, mas crede na força do Espírito que está na vossa intimidade. Pois se acreditares nesta força, moverei as montanhas, não os montes propriamente dito, mas os obstáculos que vos impedem de serem felizes, de viverem mais felizes. Quantas vezes bastava nos aconchegarmos uns aos outros para que a paz se estabelecesse, mas assumimos uma postura que é contra a fraternidade e as dificuldades se estabelecem. Confiemos. O trabalho nos propõe a cura de nossas dores, dores morais, dores espirituais, dores do corpo, que nos sangram a intimidade, mas estamos aqui não por causa de nossas dores, mas por causa da fé que temos e da esperança que tudo pode ser diferente e que tudo pode melhorar. E com a luz do Cristo, assim será. Nos imaginemos como Bartimeu, cegos em espírito, e clamando: Senhor, e Ele nos perguntando gentilmente: que quer que eu vos faça, meus filhos? O Senhor nos abençoe a todos. Muito obrigado por nos ouvir, muita paz a todos, saúde a todos nós. Muito obrigado. Agradecemos ao Ângelo por estar aqui conosco, trazendo estes ensinamentos. Palestrante de sexta-feira, Rosângela Fuso, do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Quarta-feira que vem, palestrante Rafael Greck, do Centro Espírita Jesus do Lar, Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Rapidamente as recomendações, pedindo sempre a todos a importância do seu preparo pela manhã, no dia do seu tratamento, né, sendo hoje. Nós pedimos para que você leia o trecho, né, do Evangelho, abra o Evangelho, faça a leitura do Evangelho. Se você não tem o Evangelho, leia o trecho da Bíblia e faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, né, pedindo todo amparo, pedindo toda proteção. Assim nós devemos fazer todos os dias, né? Não somente no dia do tratamento, mas agradecer a este Espírito que nos protege, nos guia, né, nesta existência. Ao chegar aqui primeira vez, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação e relatar também como se encontram. Em seguida, fazemos a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós, e dando sequência, né, na prece ou subida vibratória, e em seguida a palestra. Lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos. Tratamento PA ficha rosa para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, procure elevar seu pensamento a Jesus, né? E em seguida você receberá uma água. Beba esta água, guarde alguns minutos aqui na casa e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é o tratamento PO, pós-operatório, para os problemas físicos, encaminhados para esse tratamento aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, também procurei levar seu pensamento a Jesus, né? Abrir seu coração e pedir, né, a Jesus e à espiritualidade que possa
envolver você, seus órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Estes 2 tratamentos acontecem lá embaixo, na sala de passe, onde você recebeu. Então, nos monitores aí nos 3 andares, nós vamos chamando, você vai acompanhando a sua senha, o seu número, né, de tratamento. A ficha branca, a cirurgia perispiritual. Não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção, né, de uma doença que poderá surgir aí nesta existência. Então, você já fica aí com a sua ficha na mão, também vai sendo chamado aí nos monitores, aqui na frente também, e você vai se posicionando, né, e lá dentro entregue a sua ficha, né, para o trabalhador. Após a sua cirurgia, veja se está bem, você pode sentir um pouquinho de tontura, logo depois, pode sentir um pouquinho de frio, poderá sentir sono, né? Se você for para casa depois relaxar, você vai sentir um sono, é normal, né, ter uma noite bastante tranquila, né, dormir bem, e se algo acontecer de anormal, aí você procure seu médico da matéria, né, mas os mentores sabem exatamente o que fazer e como fazer. Após a sua cirurgia, nas cadeiras ali, do lado direito de vocês, após o seu tratamento, aguarde alguns segundos e depois poderá retornar para o seu lar. Hoje à noite, para vocês que vêm aqui de quarta-feira, e aqueles que vêm de sexta, que estão nos acompanhando aí em casa, deverão fazer o seu preparo no dia do tratamento, ou quarta ou sexta-feira. Aqueles que moram distante, em outros países, estados, que acompanham o nosso tratamento, é o tratamento à distância que eu vou falar neste instante. E para vocês também, quem veio hoje a primeira vez, a continuidade do nosso tratamento aqui. À noite, hoje, faça a sua prece, aquela que você está acostumado a fazer. Peça a Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e equipe Dr. Hans, ambos estão aqui do lado esquerdo de vocês. O Dr. Bezerra de Menezes é o coordenador, né, o médico que a gente todos conhecem, praticamente conhece, né? E também Dr. Hans, do lado ali, o mentor, né, médico, que faz as nossas cirurgias aqui e responsável pela equipe médica, outros médicos da casa. Deixe uma água para ser fluidificada, pode ser uma garrafa, pode ser uma jarra, pode ser um copo, o que você achar melhor, tá certo? E faça suas preces e vá deitar então. Qualquer outro da família também pode fazer esse tratamento, mesmo que não esteve aqui hoje conosco em tratamento. Amanhã pela manhã, comece a beber esta água, um pouquinho desta água, sempre 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite, né? Manhã antes de você sair e à noite quando você retornar. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Então você vai fazendo toda semana, né? Todos os dias da semana até quarta-feira que vem, bebendo um pouquinho desta água. À medida que vai acabando, você vai acrescentando no recipiente mais água. Hoje, isso durante 8 semanas, ok? Ou mais, se estiver aqui em tratamento, ou se você estiver distante e quiser dar continuidade, né, para receber mais assistência espiritual. Hoje nós pedimos alguns cuidados. Evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida que contém álcool e não manter relação sexual hoje. E atividade física, pelo menos 2 dias, vamos evitar. Ok? Os demais, pode fazer atividade física, pode, né, fazer outros tratamentos, né, a linha alternativa, enfim, vida, né, normal, né, de toda uma sequência aí. Não prometemos cura a ninguém. É importante você vir com fé. Tua fé é quem vai te curar. Hoje aprendemos bastante, então é importante
né, termos fé, a nossa fé é quem vai nos curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possa acompanhar você e a equipe da matéria. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Nós temos lá em cima atendimento fraterno, se você quiser conversar alguma coisa sobre a doutrina, ou alguma situação que você esteja passando ou enfrentando. E Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Para que serve o Evangelho no Lar? E tirando as suas dúvidas no andar de cima, às 20h30 até às 21 horas. Ok? Você pode subir e, se chamar o seu número no monitor, você pode descer para o tratamento. Fique tranquilo que você não vai perder o tratamento. Rádio ABC, AM 1570, programa Semeando a Boa Nova. Sábado, horário das 8 às 10, o tema A Mulher no Mundo Atual. Quem vai estar falando sobre esse assunto, a mulher no mundo atual, é a Suzy Santos. Você faz a sua pergunta, né, eles respondem e você concorre a um livro. Então, é importante sempre um tema doutrinário, né, um tema da atualidade, na visão espírita. Então, é importante, né, você também participar desse trabalho. Os nossos cursos já retornaram, né? Então, todas as quintas-feiras, 2 cursos aí, 2 turmas, o estudo da série André Luiz, livro Nosso Lar, e a turma 2, ensino das parábolas de Jesus. Esse curso é aberto a todos. Quinta-feira à tarde também tem os estudos. Temos as terças-feiras para as crianças, evangelização infantil, de 3 anos a 11 anos, e os jovens sempre uma vez a cada último sábado do mês, né? Então, dos 9 aos 12 anos, se você tem um filho, ou tem um sobrinho, ou tem um neto, e quiser participar, vem aí no sábado, então, último sábado de cada mês. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. E nós vamos falar sobre o nosso evento, que é um jantar italiano musical beneficente, com Fred Rovella. Fred Rovella, vocês conhecem, né? Aqui faz a festa italiana de São Caetano, faz também a de Santo André, e em outros lugares. Então, Fred é bastante conhecido aí. Dia 16 de maio, na PAI de São Caetano do Sul, Alameda São Caetano, 2772, bairro Santa Maria. Agradecendo a direção da PAI de São Caetano do Sul, Jorge Salgado e toda a diretoria, por ceder o espaço para fazermos este show. Então, é um show musical. O tempo todo ele vai estar cantando, né? Vamos dançar, vamos comer bastante. Então, nós estamos já vendendo os convites. Crianças de 8 a 12 anos, R$ 35,00, e adultos individual, R$ 70,00. Isso pode ser dividido. Converse com a Fátima lá embaixo, tá? É um show, não somente um jantar. Espaguete ao sugo, polenta ao sugo, porpeta, frango a passarinho, saladas, bebidas doces, né, e doces à parte. Então, e você estará ajudando e colaborando conosco aqui com a nossa casa. Tá bom? Bom tratamento a todos. Vamos entrar confiantes com fé, agradecendo sempre a colaboração de vocês com a casa. Eu peço, por gentileza, vamos manter em silêncio ainda, né? Os tratamentos continuando. E bom tratamento a todos vocês. Vamos com fé. Com certeza alcançaremos. Obrigado.